Um rápido tutorial a respeito da aplicação da função ODE45 para a solução de equações diferenciais. Então, o exemplo mais simples que a gente pode ter para a solução de equações diferenciais seria imaginar a corrente em um indutor. Basicamente, o que a gente vai ter é uma tensão de entrada, que vai ser dada pela lei das malhas por RI mais L dI dt. Para que a gente consiga solucionar, a gente precisa separar em termos da parte diferencial, que é o dI dt. Logo, a gente consegue, então, isolando os termos, encontrar a equação. Se a gente consultar a documentação, vamos olhar a documentação aqui no site da MathWorks, a respeito do ODE45, ele pede que nós definamos uma função diferencial, então é isso que a gente precisa fazer, definir o intervalo em que ele vai contabilizar e o chute inicial. Muito bem, então vamos definir essa função, com base na equação já definida anteriormente. A função ela vai depender do tempo e vai depender do valor de corrente. Eu vou arbitrar alguns valores para a indutância, resistência, frequência e valor de tensão, mas isso não vai atrapalhar na nossa solução. Temos então nossa função definida, agora a gente pode solucionar usando a função ODE45. Definimos as variáveis de interesse, tempo e corrente. O intervalo em que a gente vai calcular, a princípio vamos colocar aqui 5 períodos, então ele vai de 0 até 5 sobre 60, já que eu defini a minha frequência lá em cima como sendo 60 Hz. E o chute inicial eu vou colocar aqui como sendo aleatório o valor 1. Então eu posso pedir ele para calcular. O resultado disso eu posso plotar. Essa seria então a solução para a corrente, considerando uma impedância, uma indutância de 0,22 mH e uma resistência de 11 ohms. Algumas coisas são importantes aqui. O ODE ele define a quantidade de pontos que ele vai escolher, dependendo da condição que ele estiver interpolando, ele vai perceber se ele precisa de mais ou menos pontos. Então, a gente pode também aumentar o número de amostragem, colocando aqui, em vez do intervalo, a gente coloca aqui o vetor. Por exemplo, naturalmente o resultado é o mesmo, mas agora a gente tem uma resolução maior, se isso for impactar em algum resultado. O último ponto importante aqui é com relação ao chute inicial. Vamos aumentar aqui o valor dessa indutância um pouquinho, para que o nosso tal, a nossa constante de tempo, ela fique um pouco maior e a gente consiga perceber esse efeito. Vamos aumentar aqui o chute inicial também para 100. Vamos solucionar de novo. Aqui no início da curva a gente não consegue perceber, mas rapidamente ele convergiu. Deixa eu aumentar um pouco mais o valor da indutância aqui. A gente já começa a ver o efeito do valor inicial para esse sistema, como é que ele funciona, e ele tem um offset até ele se ajustar e chegar no zero. Acho que são essas as considerações importantes a serem feitas a respeito da solução utilizando o ODE45.